muito bom dia para quem está na aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 3, concordância, e mais especificamente concordância nominal, tá? Deixa eu só arrumar meu fone aqui. Concordância nominal. Muito bem. Então, abre lá, página 41 da tua apostila. Beleza? Tenha em mãos. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai ir aí completando, inclusive, alguns exercícios, porque a gente começa na página 41. Quando nós falamos em concordância, tá? O que você pensa? Você pensa no verbo concordar. Alguma coisa está concordando com o que está sendo dito, tá? Se você está num discurso com alguém, né? Você fala ideias e você pretende, na maioria das vezes, né, fazer com que a pessoa concorde com as suas ideias. Isso acontece com as palavras. Quando nós estamos falando, é necessário, é imprescindível que as nossas sentenças, as nossas frases, elas estejam de uma forma que as palavras que nós escolhemos estejam concordando umas com as outras, tá? Quando isso não acontece, é porque nós estamos em discordância. E aí existe o que nós chamamos de erros gramaticais na nossa escrita, tá bom? Ali na apostila, página 41, você tem um postzinho ali de flores amarelas. Encontraram ali? Pega o teu lápis, agora nós vamos completar juntos. Tem assim, Ana Lia ornamentou sua casa com lindas flores amarelas. Aí, tem em inglês, Anne Lee adorned her house with beautiful yellow flowers. Tô ótimo no meu inglês, né? Bom, o fato é que with beautiful yellow flowers também tem substantivo e adjetivo na versão em inglês, certo? É como se fosse a tradução, né, para o inglês. O que você vai observar? E aí você vai lembrar daquelas regrinhas da língua inglesa, que o adjetivo, né, ele está ali, mas ele não tem uma certa variação, né? Como tem na língua portuguesa, essa variação de se o substantivo está no plural, o adjetivo também está no plural. Flowers é o substantivo e o adjetivo é beautiful yellow, né? E não está nessa pluralização. Então, tem algumas coisas que nós vamos observar que na língua portuguesa, inclusive a posição, né, do substantivo com o adjetivo, também tem uma certa diferença. No nosso idioma, é imprescindível que o substantivo concorde com o adjetivo, com aqueles determinantes. Inclusive, se eu dissesse com as lindas flores amarelas. Então, tem tudo isso que acaba concordando. Então, número 1, que palavra funciona como núcleo do termo em destaque na oração em português? O núcleo da oração que está em destaque é flores. Tá? Essa é a resposta. O substantivo, flores. Isso é o que maior, é em torno dele que todas as palavras estão fazendo o quê? A questão da concordância. 2, que categoria gramatical é repetida? Veja, que categoria gramatical? É como se eu dissesse as lindas flores amarelas. A categoria gramatical que se repete é a questão da pluralização. Então, é o plural das palavras que acaba se repetindo em lindas flores e amarelas, tá? A pluralização. Ou se você quiser colocar só o plural, tá legal. Por que isso acontece? Aí é o que nós discutimos há pouco, porque em português os adjetivos concordam com o seu substantivo. Essa é a regra geral. Todo mundo sabe isso, todo mundo aprende isso desde muito cedo lá na escola, tá?
mesmo fenômeno, tá? Agora observem aí. Esse mesmo fenômeno ocorre na oração em inglês? Não, né? Isso aí a gente também já observou. Isso não ocorre. Devido a quê? E aí nós vamos ver ali. Porque somente o substantivo flower está no plural, vocês estão olhando aí na frase, e os adjetivos yellow e beautiful, não. Né? E essa é uma outra, porque nós estamos tratando de um outro idioma, uma outra gramática, né? Uma outra estrutura gramatical, certo? Bom, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder ali, então, ver as demais atividades, tá? Deixa eu só ingressar mais um colega aqui na nossa aula. Vamos lá, então. Nós vamos aí a partir da 43, tá? Que é a partir da 43 que a gente vai conseguir agora visualizar, tá? Vamos lá, então. Compartilhando com vocês concordância nominal. Muito bem. Quando nós falamos, então, em concordância, isso está na apostila. Eu copiei no slide que está na apostila. Ali abaixo, na página 43. Concordância é o processo pelo qual uma palavra sofre alteração em sua forma escrita, por causa das relações gramaticais que mantém com outra palavra. Então, quando eu estou falando em concordância, são as relações que as palavras vão tendo aí na sua sentença. Agora, nós vamos para a questão da concordância nominal. Nós temos dois tipos de concordância na língua portuguesa. Concordância verbal, dos verbos, e aí você pensa aí nas suas aulas de 5º ano, 6º ano, que a professora mandava você conjugar verbos. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, nós amareis, ele amarão. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, nós amarias, ele amaria. Então, infinitas tabelas de conjugação. O que a gente vai observar? Que o sujeito, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles tinham flexões verbais. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Eu amaria. Pretérito, né? Futuro, eu amarei, tu amarás. Então, o que nós vamos observar? Esses futuros do presente, futuros do pretérito, pretérito mais perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, o presente, eles fazem flexões com verbos, palavras de ação, ok? Concordam com o sujeito, o seu verbo. Agora, nós temos a concordância nominal. E quando nós falamos em nominal, tá? Nós estamos falando desse nome. Então, nós vamos fazer uma adaptação de uns nomes até os outros, onde vai haver uma harmonia nas suas flexões também. E quais são essas flexões? A flexão se dá através do plural ou singular, né? E do gênero, que é o masculino e feminino. Então, essa é uma regra básica. Agora, quais palavras que sofrem tudo isso? Essa questão de gênero e número são exatamente o que está no slide. Pronomes, numerais, adjetivos, certo? Olha ali, e artigos também, né? Olha na tua apostila, página 43. Concordância nominal realiza-se pelas alterações de gênero e número, de adjetivos, artigos, numerais, particípios, que são aqueles adjetivos, né? E pronomes adjetivos, para concordar com o substantivo. Então, essa adaptação de todos estes nomes, tá? Que nós citamos há pouco aqui, da página 43, eles vão se harmonizar nessas flexões de gênero e número. Essa harmonização para que as palavras elas tenham uma cadência, uma coerência fonética também e também uma coerência semântica, né, de sentido. Então, veja ali, aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Observa que
tanto os pronomes, quanto os numerais, quanto os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo que ali está, ok? Então, nós acabamos tendo aí muitos desses adjetivos e numerais e pronomes relacionando-se ao núcleo meninos, desse sujeito, e livros, que é o núcleo do predicado, desse objeto direto aqui dentro do predicado, tá bom? Então, a regra geral, tá? O artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo a que se refere. Então, eu digo assim, o alto IP, veja, alto é uma característica de quem? Do IP, que é uma árvore, né? Daquela das florzinhas amarelas. O alto IP cobre-se de flores amarelas. Então, faz 2 horas que cheguei de viagem. Então, eu sempre concordo esses adjetivos, numerais, artigos e adjetivos e pronomes com o substantivo da frase. Aí é uma coisa importante que você saiba. O que é o substantivo? O substantivo é o nome dado a algo. Então, IP é o nome de uma árvore. Horas é dado a contagem de tempo. Então, eu tenho sempre... Flores é dado a um grupo de elementos, né, da natureza. Então, eu sempre tenho um nome que eu vou gerar a ele uma determinação, eu vou dar a ele um pronome, ou eu vou dar a ele uma característica. Certo? Na concordância nominal, então, nós vamos ver que existem, e aí a apostila vai mostrar para ti, alguns casos especiais. Tá? Algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, a questão dos adjetivos, tá? Então, nós estamos na página 44 e na página 45. Vai falar sobre a questão dos adjetivos. A posição do adjetivo na frase vai interferir na concordância, ok? E é isso que a página 44 e 45 vai dizer para você. Se o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos, ele pode concordar com os 2 ou com o que está mais próximo. É o que algumas gramáticas chamam de concordância atrativa. É pela atração, tá? E não apenas aquela lógica que o substantivo é plural, o adjetivo é plural. O substantivo é plural, o artigo é plural. Essa é uma concordância lógica, né? Lógica. Agora, existe aquela posição em que eu posso ter um adjetivo depois de 2 ou mais substantivos. E aí ele vai concordar pelo que está mais próximo, pela questão atrativa. Se o adjetivo vier antes, ele concorda apenas com o que está mais próximo. Veja bem, eu digo blusa e sapatos, blusa e sapato novos. Veja que eu concordei novos com os 2 elementos, com os 2 substantivos que vieram antes dele, certo? Eu digo blusa e sapato novo. O que me interfere? Isso vai interferir na interpretação que eu quero dar. Quer dizer que eu estou usando uma blusa, mas ela não é nova, só o sapato. Então, nessa questão da atrativa, eu faço pela busca de sentido, pela semântica. O que eu quero, na minha frase, mostrar para o meu leitor? Eu quero dizer que, na primeira, blusa e sapatos novos, os 2 são. Agora, eu digo blusa e sapato novo, só o sapato novo. Eu digo nova blusa e sapato, veja que está concordando com o mais próximo, então só serve para ele. Novo sapato e blusa, só concorda. Então, se eu dissesse novos, sapato e blusa, tá? Aí, veja que eu concordo com os 2. Agora, tomate e alface, saborosos. Tomate e alface, saborosa. Então, eu só concordo com um ou concordo com os 2. Atrativa ou lógica. Porque depende do que eu quero escrever no meu texto e o que eu quero dizer para o meu leitor. Saboroso tomate e alface, saborosa alface e tomate. Certo? Então, nós temos a questão da concordância atrativa. Concorda com o mais próximo. Certo? Se o adjetivo vem na frente, concorda só com o primeiro. Se ele vem por último, vai concordar com os 2 ou com aquele que você quiser, tá? Agora, nós vamos para a página 45, bem ao finalzinho. Nomes de cores.
Os nomes de cores, eu até botei um postzinho da internet que eu gostei. Não são todas as cores que tem plural. Não são todas elas. Você sabia que os nomes das cores que são originalmente substantivos, como nomes de flores, frutas, substâncias, por exemplo, nunca vão para o plural? Quando eu digo laranja, rosa, vinho, cinza e limão, eu digo blusas, limão, e não blusas, limões ou limões. Alguém fala, por exemplo, comprei blusas, limões. Não, né? Porque isso é nome de coisas. Então, aqui, se você quiser, na sua apostila, bem aqui, ó, nomes de cores. Quando cores são nomeadas por substantivos, tais como abacate, limão, abóbora, cinza, creme, rosa, ouro, vinho. Esses nomes não se flexionam para acompanhar o substantivo. E aqui eu vou dar uma dica. Sabe quando a gente está jogando stop? E alguém diz assim, letra O, cor com O. Você fala ouro. Aí a pessoa diz, não existe, não é cor. Cor sim, gente, é cor. Aqui, a apostila está dizendo que substantivos podem ser cores. O que a gramática diz? É que elas não podem ser flexionadas, certo? Não pode ir para plural. No caso, comprei blusas, ouros. Não dá, né? Porque eu diria assim, eu comprei blusas cor de ouro. Eu comprei blusas cor de rosa, da cor da rosa. Eu digo blusas cor de vinho. Está subentendido. Então, isso aqui é o princípio da preposição como barreira. Tá vendo ali na tua apostila? O autor coloca bem aqui embaixo desse box, né? Você pode dizer quando ele é um adjetivo, tá? Camisas vermelhas, camisas verdes. Agora, você não pode dizer camisas laranjas, certo? Porque é nome de coisa. Então, você diz camisa cor de laranja ou camisa laranja. Está subentendido o princípio da preposição como barreira, ok? Você diz camisas azuis. Você diz, por exemplo, vestidos rosa, vestidos ou ternos cinza. Porque se você disser ternos cinzas, já queimou, né, gurizada? Tá em brasa já. Então, ternos, cor de cinza. Blusas, cor de vinho. Fica subentendido a preposição como barreira. Você não diz blusas cor de branco, você diz blusas brancas, certo? Então, quando são essa questão das cores primárias aí, né? A gente não precisa dessa preposição de barreira, porque é nome realmente de cor. Agora, quando a cor ela é um objeto, né? Jaqueta cor de telha e não jaqueta telhas. Jaquetas telhas, jaqueta cor de telha. Então eu tenho esses elementos que acabam sendo ou levando a gente, né, para esse princípio da preposição com barreira. Então as cores que têm nomes só de cor vão para o plural normalmente, vermelhos, amarelos, verdes, azuis, etc. Tá? Agora, as cores que têm nomes de objetos palpáveis não vão para o plural. Laranja, vinho, rosa, cinza, gelo, né? Exemplo, camisas laranja, gravatas vinho, que é cor de vinho, fica subentendido. Vestido cinza, carros cor de gelo, né? Então, isso aí. Então, as cores que se relacionam a nomes de objetos, elas não vão para o plural. Gostaram, né? Na próxima brincadeirinha de stop aí, pode meter aí a cor de gelo que tá valendo. Brincadeira. Então, adjetivos que indicam cores concordam com o substantivo, tá? Compramos calças verdes, camisas amarelas. Invariável quando um substantivo indica cor, tá? Travesseiros turquesa, sutiãs rosa, anáguas, manga, quer dizer, cor de manga. Então, que fica subentendido, certo? Agora, adjetivo mais adjetivo. Apenas o último elemento varia. Onde é que está isso, professora? Isso está nos adjetivos compostos, página 46. Teus olhos azul escuros me seduzem. Então, eu tenho dois ali adjetivos, tá? Esses dois adjetivos, só o último vai para o plural. Você fica bem de camisa verde, amarela. Os adjetivos azul celeste, azul marinho, fruta cor, eles são invariáveis, tá? Eles não vão para o plural.
Agora, um adjetivo mais substantivo é quando tem a preposição por barreira, né? Então, ali, as calças verde, oliva, nossas vidas são cor de rosa. Então, cuida ali quando eu tenho esse elemento composto por um adjetivo mais um substantivo, tá? E quando eu tenho esse cor de, também é invariável. Medalhas, amarelo, canário, que tem a questão aí do pássaro, né? Que é um amarelo diferente. Muito bem, então essa é a questão das cores. Bem simples de observar. Agora, vamos para os adjetivos compostos. Quando eu quero pluralizar eles, tá? Ou quando eu quero botar eles no feminino. Como regra geral, nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número, tá? Se o último elemento for substantivo, o adjetivo composto fica invariável. Então, eu tenho ali sapato marrom escuro, os dois são adjetivos. Se eu botar no plural, sapatos marrom escuros. Causa político sociopolítico econômica, né? Ou apenas o último vai mudar o gênero. E se for para o plural, causas, porque concorda com causas o último, tá? Causas sociopolítico-econômicas. Camisa verde clara, camisas verde claras. Os dois são adjetivos. Agora, se for o último elemento for substantivo, aí fica invariável. Camisa verde abacate, camisas verde abacate. Sapato marrom café, sapatos marrom café. E não cafés. E dá uma ideia de um monte de xicrinha, né? É isso que tem que pensar, semanticamente, o sentido que isso vai dar. Não apenas jogar um S para pluralizar. Blusa amarelo ovo, blusas amarelo ovo, não amarelo ovos, tá? Porque eu estou nominalizando uma cor. Agora, outras expressões, ainda na página 46. É bom, é proibido, é necessário. Junto de um substantivo. Se o substantivo está acompanhado de artigo ou um pronome, tá? É proibida a entrada de crianças. Então, aqui você precisa ver o seguinte. A palavra proibido, ela pode estar na flexão de feminino? Pode. A palavra bom pode ir para o feminino? Pode. A palavra necessário pode ir para o feminino? Pode. Quando? Quando vir acompanhado, né? A palavra com que ele vai se relacionar vai vir acompanhado de um artigo. Então, é proibida a entrada de crianças. É boa a limonada. E não é bom a limonada. É boa a limonada. Agora, limonada é bom, não limonada é boa. Porque daí precisaria do quê? Do A. A limonada é boa. Então, veja que existem fatores na concordância. Que, lembra na regra geral? De artigo, de pronome, de adjetivo, tá? Que vão fazer essa concordância entre os elementos. E aí nós temos algumas expressões que ainda vão ter esse momento junto delas, tá bom? Eu digo, é necessária a entrada de pessoas neste recinto. É necessário bom senso. Então, veja que bom senso não vem acompanhado de artigo. É necessária a sua tomada de atitude. Então, as palavras com que essa expressão se relacionam, se elas virem acompanhadas de um artigo, elas vão alterar a sua flexão de gênero, tá? Se o substantivo não está acompanhado de um artigo, então ele fica no masculino e no singular. É proibido a entrada de crianças. Agora, se eu botasse a entrada, ficaria é proibida a entrada. Então, na concordância nominal, entrada é proibida. Não. A entrada é proibida. Ou a água é necessária. A cerveja é boa. Eu preciso desse elemento, tá? Então, entrada é proibido ou a entrada é proibida. Água é necessário para o nosso viver ou a água é necessária. Cerveja é bom ou a cerveja é boa.
Então, eu preciso desses elementos para criar essas conexões. Então, veja a importância de eu saber que, na regra geral, o substantivo é acompanhado de artigo. E claro que tudo vai combinando, concordando, ok? Outra parte que ainda está aqui na página 46 é a questão do alerta, menos e pseudo. Essas palavras são advérbios e não variam. Os advérbios não variam em feminino e masculino. Então, esse contrato oferece menos garantias. Então, quando a gente vê algumas palavras menos, tá errado, né? Menos não existe, porque menos é uma questão de quantidade, né? Um advérbio. O grupo de pessoas acompanhava alerta o resgate. A polícia rendeu a pseudomédica. Não existe pseuda, a pseudomédica, não existe. Pseudo, que é aí prefixo que indica falso, né? Falso. Então, eu não tenho, nessas expressões, eu não tenho flexão. Elas são invariáveis, não variam em gênero e em número. Ainda continuando, ainda outros casos na página 46, muito, pouco, bastante, meio e caro. Variam se elas forem empregadas como pronomes indefinidos, adjetivos ou numerais. Mas elas ficam invariáveis se derem uma ideia de advérbio, de tempo, modo, lugar, quantidade, preço, frequência. Pensem nesses advérbios. Se no contexto elas derem uma ideia de advérbio, elas não variam. Assim como foi em alerta menos o pseudo. Agora, se elas dão uma ideia de pronome indefinido, de adjetivo, de numeral, vai flexionar em gênero, masculino e feminino, e em plural. Como é que eu vou saber disso? Pelo contexto da frase, tá? Então eu digo assim, ó, havia muitas queixas contra ele. Veja que está junto de um substantivo, tá bom? Tá quantificando, mas ao mesmo tempo eu não estou determinando quantas queixas. Então ele é um pronome indefinido. Eu não consegui aqui dizer um número. Pareciam muito tímidas. Veja que está invariável esse muito, se relaciona com um adjetivo tímida, né? E eu estou dando a intensidade. Pareciam muito tímidas, não muitas tímidas. Ficaria até estranho, tá? Poucos convidados estavam na festa. Então, esse poucos é uma quantidade, é um pronome indefinido, tá? Que quantifica. Ele é chamado de adjunto adnominal quantificador, tá? Suas pernas estavam pouco ágeis. Veja que está modificando a ideia do adjetivo, ele é um advérbio. Fizeram bastantes críticas ao governo. Algumas pessoas me perguntam sempre, professora, bastantes existe? Sim. Quando ele dá uma ideia de pronome indefinido, tá? Mesma coisa que muitas, bastantes. Agora, quando que ele não varia? Que ele fica no singular? Quando ele dá a ideia de advérbio. As cervejas continuavam bastante geladas, muito geladas. Então, se você substitui esse advérbio pelo muito, você vai ver que realmente dá uma ideia de intensidade e não de quantidade, tá? A receita pede meia xícara de açúcar. Meia, ele pode ser quando dá a ideia de numeral. Meia, metade, tá bom? Até aqui o autor ele vai colocar bem bonitinho, bem organizadinho isso no box. Estavam meio distraídas. Aqui é uma questão de advérbio, não totalidade, durante a palestra. As passagens de avião estão muito caras. É uma característica das passagens. Então, adjetivo, vai para o plural. Agora, se é advérbio, os computadores custam caro. Professora, como é que eu sei quanto que é um advérbio e quanto é um adjetivo? O adjetivo, ele concorda com o substantivo. O advérbio, ele concorda ou está ao lado de um verbo. Ele altera o sentido do verbo de um advérbio ou de um outro adjetivo. Tá bom? No caso do adjetivo e do pronome, eles têm de estar ao lado de substantivos. Tá? Então, você vai ver queixas, críticas, ao lado, convidados. O pronome está ao lado de substantivo. Agora, os outros, você vê que está
o advérbio está modificando tímidas, que é adjetivo, ágeis, que é adjetivo, que mais ali? Geladas, que é um adjetivo, ou o custam, que é um verbo, tá? A pizza daqui continua barata. Então, barata é a característica da pizza. Esta blusa me saiu barato. Então, aqui é a questão de alteração do verbo, né, de quantidade aqui, de valor, perdão, valor, tá? Então, a gente tem que observar o contexto. Demora um pouquinho para a gente fazer isso? Às vezes não, porque a própria sequência da organização da frase já vai nos mandando, assim, né, nos dirigindo para essa concordância. E quanto mais a gente lê, mais nosso cérebro tem a capacidade de absorver essas regras de uma forma materna, digamos assim, quando no social a gente utiliza. E aí, quando a gente vê a regra na aula de gramática, a gente meio que se apavora. Aí você observa, mas eu faço isso. Você está entendendo agora como que funciona isso gramaticalmente na estrutura. Então, as regras, né, da concordância nominal, adjetivo e substantivo, né, concordam em gênero e número. Então, que pintura bonita. Então, eu tenho um adjetivo e um substantivo. Dois ou mais, eles vão estar tendo aquela relação lógica ou atrativa, tá? Concordando com o mais próximo ou com os dois, se ele vir após, né, no final da frase. Dois ou mais substantivos e um adjetivo, né? Ali, comentamos. E as expressões, anexo, bastante, meio, menos, expressões é proibido, é bom, é necessário, tá? Elas vão acabar tendo ali as suas regras também sendo vinculadas a questões de contexto, se são advérbios ou se são adjetivos, né? Porque elas podem funcionar de uma forma diferente, né? É isso que às vezes se torna o português tão, às vezes, difícil, porque na organização da frase, uma palavra ela pode ser adjetivo, na outra ela pode ser advérbio. Então, como que ela funciona? Tem que prestar atenção nisso. Certo, gente? Ali também fala da questão dos números ordinais, tá? Antes do substantivo, o substantivo pode ser usado no singular ou no plural. A segunda e a terceira, casa, né? Ou ali por aproximação, tá? Ou por especificação do substantivo. Ok? Então, essa é a parte da concordância nominal. O que você precisa estar atento? A regra geral, tá? Regra geral, substantivo concorda com o adjetivo e todos os elementos que estão ao redor. Artigo, pronome, numeral, tá? Tudo que ali a tua apostila, e você pode marcar bem a página 42, que tem esse conceito, tá? Você pode depois rever também essa aula, vai ficar, que está gravada. Adjetivos, artigos, numerais, pronomes, adjetivos, estão ali ao redor do substantivo. Existem alguns casos especiais? Existem. Por quê? Porque todos eles vão fazer relação de uma forma lógica ou de uma forma atrativa, que estiver mais perto. E claro que tudo isso eu preciso ficar, assim, como é que eu vou dizer, atento ao contexto, ao que eu quero, ao que eu desejo que o outro entenda, né? Se é pela aproximação ou se é exatamente pelo elemento específico, tá? Nós teremos na próxima aula a questão da concordância verbal. Mas na aula de hoje, perdão, foi só isso, tá? Você tem na página 43 um texto para ser lido sobre o Moacir Scliar. O Moacir Scliar, ele foi um médico e cronista. Os textos dele são maravilhosos. E ele, como escolher? A questão desse texto aqui é a questão do vestibular, né? Vocação ou não? Acho que essa carreira aqui vai me dar a maior grana, né? E é legal porque ele diz que quando ele escolheu, ele é de uma família, foi de uma família judeu, né? Porque ele já faleceu em 2011.
Ele disse que o pai dele disse que era obrigação ele fazer uma carreira de sucesso e de lucro rápido. E aí ele se formou em medicina, mas ele disse que sempre o sonho dele era ser um escritor. E ele conseguiu vincular as duas carreiras paralelamente, de escritor junto com a medicina. E aí nós temos textos fantásticos dele, algumas crônicas fantásticas para você ler. E, gente, porto-alegrense, médico especialista em saúde pública, foi autor de mais de 40 livros, entre ensaios, crônicas, contos e romances, alguns traduzidos, publicados nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, Israel, Espanha, Holanda. Teve obras e prêmios importantes, tá? Como o Prêmio da Casa das Américas em 1989 e foi um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Leia o texto dele, Como Escolher o Seu Curso de Vestibular. E aí depois você tem algumas perguntas para responder na página 43. Tenham todos uma ótima manhã, restante, né? Porque já estamos bem para a finaleira aí da manhã, com mais algumas aulinhas, que vocês possam aí realizar tudo com sucesso. Tchau, gente! Qualquer dúvida, me encontrem lá no